Agora, vamos ficar em pé e cantar o introito 560. Agora na sua presença. Para iniciarmos o culto, vamos cantar o hino 466, um pouco mais.
se ajoelhar para falarmos ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, que bom é saber que falta só mais um pouco para que nós possamos estar bem juntinhos de Ti. Amém. Queremos, ó Deus, esse sábado, agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre os nossos familiares. Também sabemos, ó Deus, que temos enfrentado lutas, dificuldades. O Seu povo tem enfrentado isso. Mas sabemos, ó Deus, que temos um Deus que olha e cuida de nós. Amém. Muitas vezes não entendemos os porquês, não entendemos porque estamos passando por esses momentos difíceis na nossa vida, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. E esse sábado é uma prova de que nós estamos colocando a nossa vida nas Tuas mãos. Nós reconhecemos, ó Deus, o Senhor é o Deus Criador e que nos mantém. Queremos, ó Deus, pedir com o coração contrito o perdão de nossos pecados, de nossas falhas. Somos tão errantes, ó Deus. Somos ovelhas errantes. Mas que bom que nós temos um pastor que nos guia, que nos pega no colo, independente daquilo que falamos, pensamos ou agimos. Esse é um culto de agradecimento e adoração a Ti. Que o Senhor possa usar o Ricardo, que ele possa falar inspirado por Ti, que a mensagem, ó Deus, possa ser inundada em nosso coração, que possamos ser daqui transformados mais uma vez. Amém. Aceite essa petição, essa oração a Ti, os agradecimentos também que nós falamos e que estamos aqui dentro do nosso coração. Amém. Tudo isso pedimos a Deus, no amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus está voltando muito em breve. Como devemos agir enquanto esperamos a sua segunda vinda? Em Mateus 25, Jesus usa 3 ilustrações para responder a essa pergunta. A parábola das 10 virgens nos ensina sobre a importância de nutrir a vida espiritual ao receber o Espírito Santo. Já a parábola dos talentos traz lições sobre o uso dos dons e talentos que Deus nos dá para cumprir sua missão. Finalmente, através da parábola do julgamento das nações, Jesus enfatiza a importância de estarmos preparados para a sua vinda. Enquanto esperamos por Ele, Ele espera que o sirvamos praticando atos de amor e compaixão para com aqueles que necessitam. Jesus também ensinou que, no momento do julgamento, Deus irá nos responsabilizar pela forma como tratamos ao menor dos irmãos. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Nas Ilhas Maurício, a igreja de Ibealbacim escolheu ser um agente de amor e compaixão em sua comunidade. Anos atrás, o pastor responsável por essa igreja se reuniu com 2 moradores de rua. Ao sentir-se tocado pela sua condição de vida, perguntou-lhes: como a igreja poderia ajudá-los? Gostaríamos de ter uma refeição fixa por semana, responderam eles. Em resposta, a igreja de Ibealbacim começou a servir uma refeição por semana para 25, 40 moradores de rua em sua região. Através de doações e entregas de refeições prontas, os membros da igreja têm apoiado este ministério contínuo há 25 anos. Vários voluntários de todas as idades têm doado seu tempo, saindo de sua zona de conforto para apoiar esse ministério. Como um discípulo de Jesus, você gostaria de ser um canal de bênçãos?
para esboçar um sorriso no rosto no menor dos irmãos e no rosto de Deus? Ao adorar a Deus com nossos dízimos e pacto, temos mais uma oportunidade de sermos uma bênção na vida de outros. Que possamos sempre colocar nossos desejos em último lugar e Deus primeiro. Boa tarde a todos. Assim como estamos, vamos curvar a fronte para falar com Deus. Querido bom Pai que habita nas alturas dos céus, somos gratos, Senhor, por tantas e tantas bênçãos, Senhor. Pelo privilégio da vida, da saúde e do trabalho. E aqui podemos vir entregar e devolver as nossas ofertas e seus dízimos, Senhor. Para que Tua obra avance neste mundo, Senhor. E para que a sua volta seja apressada cada vez mais. Amém. E fique com cada aquele, Senhor, que por um motivo não pôde trazê-lo, o Senhor sabe e conhece. E aquele que ainda necessita, Senhor, do ganha-pão. O Senhor possa abençoá-lo, que também um dia eles possam estar todos juntos aqui conosco, também participando dessa gratidão. Amém. Fique conosco, Senhor, e no decorrer agora dessa hora, com o Espírito Santo em cada coração. Essas bênçãos te pedimos e já agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Estamos
Bom dia, crianças. Tudo bem? Vou sentar aqui bem pertinho de vocês, tá bom? Um feliz sábado para todos vocês. Imagine comigo se estivesse chegando aqui um repórter e fizesse a seguinte pergunta: quem é o homem mais honesto aqui da igreja? E então, o que iríamos responder? Vocês sabem que há muito tempo atrás isso aconteceu de verdade? Aconteceu de verdade. Só que antes de eu entrar em detalhes, eu quero deixar para vocês aqui um versinho da Bíblia, que está escrito lá em Provérbios capítulo 21, versículo 8. Diz assim: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto é o proceder do honesto. Então a história que vou contar para vocês hoje é de mais um dos pioneiros da Igreja Adventista. Seu nome é José Bates. José Bates foi um dos primeiros adventistas a estudar a Bíblia e descobrir que as pessoas estavam guardando o dia errado. Então, depois de ele ter feito essa descoberta, ele então começou a pregar essa mensagem. Antes de pregar a mensagem, descobriu que estava guardando o dia errado. Qual é o dia que é para guardar? Sábado, muito bem. Então, depois que ele descobriu essa verdade, ele começou a pregar para as pessoas, todas as pessoas que ele conseguisse. Aí, então, Deus mandou ele ir em algum lugar. Deus mandava ele ir e ele obedecia. Certa vez, num sonho, Deus mostrou para José Bates uma vila desconhecida. Era no nordeste do lugar aonde que ele estava. Ele desceu e perguntou se tinha pessoas adventistas ali. Alguém respondeu: tem um grupo de umas 20 pessoas. Então, Bates pregou para essas pessoas, para todas elas, e a maioria delas passou então a guardar o sábado. Em outra ocasião, num sonho, Deus mostrou para José Bates uma cidade que ele deveria ir. E essa cidade é a cidade de Battle Creek, em Estados Unidos. E José Bates obedeceu. Chegando lá na cidade, ele resolveu ir ao correio e perguntar quem era o homem mais honesto da cidade. Ele pensou que o homem mais honesto, ele poderia aceitar a mensagem que ele estava pregando. Então, vocês sabem o nome do homem mais honesto da cidade de Battle Creek? Não? O nome dele é David Ruiz. David Ruiz. Lá foi Bates na casa do Sr. Ruiz. E o homem recebeu e ouviu tudo o que Bates tinha para falar. E sabe qual foi o resultado disso? O resultado foi o seguinte: depois de um dia inteiro de estudar a Bíblia com Bates, então o homem mais honesto da cidade e sua esposa se tornaram os primeiros conversos da cidade de Battle Creek.
Não sou inglesa, então a gente essa, né? Não sabe, né? Muito bem. Mas aí é o seguinte, eles se tornaram os primeiros conversos e vocês viram como que é maravilhoso o amor de Jesus com cada um de nós? Então, cada tempo Deus tem as pessoas fiéis, né? Então, a nossa fidelidade a Deus é algo assim que muito poderoso para que outras pessoas venham para o caminho do Senhor. Então, vocês imaginem comigo aqui, ó. O que as pessoas elas poderiam falar de nós ou pensar de nós? Será que o Joãozinho seria o menino mais educado da igreja? Será então que era a Júlia, a menina mais bondosa da escola? Hein? Ou será que ainda a família Dias seria a família mais honesta da cidade? Sabe de uma coisa? Eu vou falar para vocês. Se nós aceitarmos a Jesus de verdade, mas de verdade mesmo, nós teremos todas essas qualidades e muitas outras. Né? Vamos orar? Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor Deus, contando essa história para as crianças e também para os adultos. Queremos te pedir, Pai, que teu Santo e bom Espírito nos ajude a ser pessoas bondosas, educadas, honestas, de acordo com a tua santa e boa vontade. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir o seu amor. Lindas histórias que vem ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir o seu amor. Venha, menino, comigo sentar e vamos quietinhos virar. Prestando atenção. Feliz sábado, povo de Deus. Eu tenho uma vontade de falar uma coisa, posso falar? Gente, esse seu sorriso tão lindo. É verdade. Eu me sinto tão em casa quando eu chego nessa igreja. Eu fui entrando ali na porta da igreja e as pessoas foram me cumprimentando. E eu senti as pessoas foram sorrindo. Parece até que eu estou em casa. Verdade. É bom demais. Sejam sempre assim com todos, viu, irmãos? E fala assim, você está em casa. Aí fica mais feliz ainda. Sejam assim com os outros. As pessoas, antes de procurar a doutrina verdadeira, procuram primeiro a família. Amém? Elas querem se sentir bem. Eu me sinto muito bem. Aliás, né? Socorro e Mogi já tem uma história antiga. Acampamento, sem estarmos juntos, parece que não é acampamento, não é? Até com barro. Até com barro. Esse último acampamento foi uma bênção, foi maravilhoso. Quem estava lá conosco? Levanta a mão. Aí aqui, foi bom demais, não foi, gente? Foi bom demais. Nós sentimos a presença do Espírito Santo o tempo todo. Nós nos divertimos, mas em primeiro lugar nós adoramos a Deus. Essa foi a maior intenção de sair para esse retiro espiritual. Eu queria que você... Primeiro eu queria agradecer muito a liderança da igreja por ter me convidado, em nome do irmão Pedro. Fico muito feliz. E sabendo que temos professores sentados e vocês permitir que um aluno esteja aqui à frente. Que o Espírito Santo complete a nossa limitação.
que vocês saiam daqui repletos do Espírito Santo. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Você é muito bom ver as Bíblias folheando. E se você também está com o seu celular aí, também abre, coloca seu celular no texto bíblico, coloca ele também no modo religioso, viu? Tem pessoas que vão dizer que é um avião, mas é Cristo crucificado, tá bom assim? Pode ser, é só uma cruz aí, coloca ele nesse modo aí, que ninguém vai ficar mandando mensagem para você durante o culto. Vamos nos conectar com Deus. Ele quer ter total atenção para ele. Capítulo 3, versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou o que, irmãos? No capítulo 4, versículo 9 também, agora, capítulo 4, versículo 9, diz novamente, repete a mesma pergunta. Disse o Senhor a Caim: Onde estás? Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Eu gostaria que o Thiago colocasse para mim, Thiago, aquele videozinho do passarinho. Eu recebi esse videozinho, vocês devem ter recebido ele no WhatsApp. Até aqui eu posso vir, né, Thiago? Tranquilo? Conta da câmera, tá bom? A gente não fica parado, parece que tem formiga no pé, né? Nunca vi. Agora eu não vou parar, eu só vai virar o celular para tudo é canto. Então, primeiro eu queria dar as boas-vindas para você que está nos assistindo aí. Que Deus seja louvado com a sua presença e que você sinta a presença do Espírito Santo também. E você que vai assistir logo depois também. Mas eu recebi esse videozinho, e você talvez já tenha até recebido esse vídeo no WhatsApp, e me emocionou muito esse vídeo. Eu queria que vocês observassem, tem um sonzinho também, Thiago, acho que é legal ver a emoção da pessoa que está filmando na hora. Pode colocar pra gente, por favor? O vídeo amador. Ok, gente, presta atenção. Que a patinha vai cuidar do restante, né? Presta atenção no que ela faz. Me emocionou muito esse vídeo. Obrigado, Thiago. Obrigado. Emociona esse vídeo. Deixa a gente arrepiado, né? Ao longo da história, desde o primeiro dia que é relatado em Apocalipse capítulo 12, quando infelizmente Lúcifer passou a não ser chamado mais Lúcifer, e aonde aqui nessa terra nós resolvemos acreditar mais na criatura do que no Criador, desde então você vê ao longo da Bíblia a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo e outras parábolas, mas você vê desde o Gênesis até o Apocalipse uma só missão. Deus sabia, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabia que o homem estaria o tempo todo fugindo por medo. A primeira pergunta que nós lemos foi quando Deus olhou para Adão e disse: Onde você está, Adão? E Adão disse: Tive vergonha e me escondi. Quando ele olha para Caim e disse: Aonde você estava, Caim? Caim teve uma outra reação: tentar esconder o erro e tentar jogar o erro nas costas de Deus. Irmãos, não vim aqui para fazer um sermão. Vim aqui para chamar a atenção de vocês e de todos do que está acontecendo desde os primeiros dias do planeta Terra pós-pecado e o que está acontecendo em nossa igreja hoje e o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Quando olhei essas crianças aqui à frente, me emocionou muito. Ainda continuarmos cuidando dos nossos filhos. Eu tive o privilégio de ser convidado, e a todos os domingos, às vezes um domingo sim, um domingo não, de estar no orfanato e pregando para
18 crianças que estão ali abandonadas. Abandonadas pela família, mas não abandonadas pelo lar. E é sempre uma luta muito grande, porque eles têm um carinho muito grande comigo, mas todas as vezes que eles chegam antes da palestrinha, antes de eles sentarem à mesa para a gente conversar, eles chegam cabeça baixa, alguns adolescentes com aquele, como chama? O capuzinho enfiado, como se dissesse assim: por que estou aqui? Eu tive um dia que me incomodou muito, porque nós estávamos numa programação chamada Queima do Alho, lá em Socorro, e eu encontrei com as meninas, tinham 4 meninas, são lindas, meninas lindas. Elas chegaram, me abraçaram, Ricardinho aqui, uma alegria. Aí à noite eu fui lá no orfanato, elas estavam lá, mas não era a mesma alegria. Sabe por que não era a mesma alegria? Porque ali elas estavam se divertindo, mas estavam com famílias que não eram delas. E depois as famílias levam para o orfanato. E aí eles caem à realidade. Sabe o que eu quero chamar a atenção para você? Porque desde o primeiro dia o inimigo quer destruir nossas famílias, sim ou não, irmãos? Desde o princípio ele quer destruir as nossas famílias, desde os princípios ele quer destruir os princípios de Deus. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Nossa missão é estar aqui na terra, amar o próximo. Nossa missão é estar aqui na terra e pregar o evangelho. Nossa missão, não importa onde você esteja, você vai talvez ser acusado de coisas que você não fez, mas não deixe de fazer a missão. Meu avô já falava uma coisa, eu achava bem interessante, quando eu vinha de São Paulo, que eu ia na casa dele, e aí ele saía cacharrete, porque ele saía vender ovos e vender laranja, e ele saía aqui por todo o sertãozinho de Águas de Lindóia. Então eu dava cacharrete com ele, e aí eu olhei um dia para ele e falei: vô, por que o cavalo tem aquele negócio na cara? Aí ele falou: aquilo se chama citapo. E por que serve isso? É para que o animal não se assuste com o que acontece na lateral, e ele não perca a visão e não perca o foco. Às vezes nós temos que, às vezes as pessoas utilizam essa expressão de maneira equivocada. Aquele ali é tapado igual o cavalo. Não. Nós às vezes temos que colocar isso na nossa mente e não nos preocuparmos com o que acontece na lateral e continuarmos sem perder o que, irmãos? O foco. O grande objetivo de cada membro da igreja é cuidar. Mas Ricardo, tem hora que dá uma treta no coração. Não tem dia que você acorda e você fica pensando assim: por que eu estou angustiado? Você olha, você às vezes não vê tantos problemas, você acorda angustiado, você acorda incomodado. Esse é um mundo que nos manda flechados o tempo todo. Eu estava numa igreja, não vou citar o nome, e quando terminei o culto, uma jovem com 3 filhos chegou para mim e falou assim: o que eu preciso falar para você? Ela falou assim: pastor. Eu falei: eu não sou pastor, mas ela continuou me chamando de pastor, então que seja. Eu falei: pastor, eu preciso falar com você. O que eu tenho para falar, minhas filhas não podem escutar. E daí o pai levou as crianças e ela olhou para mim e falou assim: eu ia tirar minha vida hoje. Eu não presto, pastor. Eu não presto. Quem disse isso para você? Eu não presto. Eu não sou uma boa esposa, eu não sou infiel, não, pastor. Não vai pensar isso, não. Mas eu não presto, eu sou má. Porque eu sou assim, eu quero estar guardadinho em casa o veneno e eu vou tomar essa noite. Só não tomei porque eu vim aqui hoje me convidaram para estar nessa igreja. E o Espírito Santo, através da mensagem, tocou o coração dela. Amém. É isso que o inimigo quer que a gente saiba. Que a gente não presta. Não é isso? Ele quer ver você jogado na sarjeta, ele quer ver as famílias separadas, ele quer ver o pai separado, ele quer ver a esposa separada, ele quer ver a angústia, mas Deus já venceu por nós, amém, irmãos? Amém. A Edivane vai cantar uma música, e se eu não conseguir expressar para vocês tudo aquilo que eu queria, essa música vai contar para você. Essa música fala exatamente isso, sabe? Posso contar? Essa música diz que tem uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que não dá para recuperar nada da gente. As nossas peças já estão totalmente danificadas. Mas existe um Deus que vai dar um coração novo para a gente. Amém. A música é Coração Mutante. Vocês conhecem a música? Conhecem?
Essa música é linda. E eu quero falar para você agora, que talvez esteja com você no seu peito e talvez esteja meio desconectado com alguma coisa. Eu queria dizer para você agora, eu vou dar esse microfone, pode deixar, eu deixo esse microfone. Eu queria dizer para você agora, não se preocupe com nada. Deixa Deus atuar na sua vida. E vamos ficar esses 15 minutinhos que nós temos a seguir aqui à frente, conectados com Ele, do lado dele, junto com Ele. Eu estava semana retrasada sentado, e vocês conhecem que nós acompanhamos junto com ele, com o Hermelino Fábio. Ele olhou para mim e falou assim: cara, eu estou tão feliz. Eu falei: o que foi, menino? Eu estava com alguns glândulos aqui, e o médico disse que talvez não é nada. Eu estou muito bem. Estou muito bem. Estou feliz que nós estamos construindo ali do lado, o galpão está saindo da igreja. Um homem maravilhoso que sempre pensou no Evangelho. 4 dias depois, eu recebi a notícia que ele não estava bem, fui correndo na casa dele, na casa da Deise, vocês conhecem a Deise? Do jeito que eu cheguei lá, estava o neto, o Júlio, tentando ressuscitar, porque ele havia tido um infarto na minha cozinha. Mas ele morreu como o Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Hoje é o dia de você nascer com o Senhor, amém? Ah, Ricardo, estou na igreja há muito tempo. Não perguntei isso. Santificação diária do Espírito Santo. Cada minuto é um minuto que eu ando com Deus. Vamos escutar essa música? E fique tranquilo, só a Divane vai cantar. Passa o tempo, ela está cada dia mais bonita, tá, gente? Né? 80 anos. Estamos há 33 anos juntos, amém, irmãos? Casados, de namoro mais com 6. Ô, glória! É isso. Por que ficamos juntos? Por que dá certo? Porque somos diferentes. É isso. Somos diferentes. Vamos cantar. Tem uma notícia ruim, escute ela. Mas tem uma notícia boa, escute ela também. Ela tem letra, Thiago? Tem? Então dá para cantar. Deixe-me ver aqui o que restou desse coração, desse seu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se desfigurou. Coração mutante, enganoso é o seu. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que sobrou, e o que vou fazer é uma troca, enfim. Então entregue isso que restou em suas mãos, e eu entrego o coração que pulsa forte em mim. Eu proponho
e o meu abraço. Essa música dá aquela sensação de que Deus dá colo pra gente, não dá aquela sensação mesmo? Eu tenho alguns minutinhos e roubaram minha cola aqui, irmão. Você acredita? Você já imaginou isso? Mas eu sei qual é, mentira. Esse não caiu ali. Você vê que ela é toda digitalizada, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia e vamos ver se vocês são rápidos nos gatilhos. Nós vamos tentar fazer, em alguns minutinhos, alguns atributos e princípios que Deus nos traz para que a nossa família possa se tornar uma família mais forte e enfrentar as dificuldades. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 2, versículo 1. Livro de João, capítulo 2, versículo 1. O livro de Gálatas fala sobre o que o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo traz para cada um de nós. E esses frutos só irá nos fortalecer e fortalecer a nossa família. A pergunta é: o que acontece em nossa casa quando nós permitimos que Deus entre em nossa vida e em nossa casa? João capítulo 2, versículo 1. Nós vamos estar lendo não todos os textos, porque o nosso tempo é curto, e eu não quero fazer aqui um sermão, e quero que nós possamos parar para analisar. Em João capítulo 2, versículo 1, nós temos aqui as bodas de Caná. Você observa que em determinado momento aconteceu o quê? Exatamente na hora principal da festa, começou a faltar o quê, povo de Deus? Comida e bebida. E segundo os costumes hebraicos, o noivo que permitisse acontecer isso exatamente em suas bodas, mostrava que não tinha capacidade para cuidar de sua família. E é exatamente essa sensação que um pai sente, é exatamente essa sensação que uma mãe sente. Foi isso que eu senti dessa moça quando ela me abordou. Aquela sensação de impotência, aquela sensação de que eu não consigo cuidar da minha casa. Principalmente nós, os homens, quando nós acordamos e todos os dias olhamos para as nossas contas e nós ficamos com aquela preocupação: eu quero sustentar minha família, eu quero sustentar minha casa. E às vezes nós sentimos aquela sensação de impotência porque nós percebemos que de repente está tudo bem e logo em seguida as coisas começam a faltar. E quando as coisas começam a faltar, bate uma tristeza no nosso coração, bate uma angústia. E lá no versículo 2 tem uma sensação de que Deus foi até mal educado com a sua mãe. E ele diz assim no capítulo 2, versículo 4, disse assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Se nós formos nos escritos antigos, você vai ter total exemplo de que não era isso que Cristo dizia. Não é como se Deus falasse: não tem nada a ver com isso. Não é isso. O que Jesus havia dito é: mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. São eles que estão passando por dificuldades. Eles é que têm que sentir a necessidade de buscar Cristo. Eu estou me entendendo? Quando eu olho para alguém e digo assim para alguém: por favor, orem por mim, isso é muito importante, mas eu também tenho que orar. Nós falamos agora exatamente no pedágio, e a Edvânia estava escutando esse hino mesmo que ela acabou de cantar. A moça do pedágio olhou para ela: que hino lindo! Que hino lindo! Você vai cantar? Aí nós comentamos: nós vamos na igreja, nós vamos cantar. Ela olhou e falou assim: por favor, ore por mim. Você entende isso? A cada passo que o cristão dá, tem sempre alguém pedindo o quê? Que você ore, porque ele confia nas suas orações. Eu prometi orar por ela. Deus olha para você e fala assim: eu tenho a resposta para você. E naquela hora, quando as taças começaram a se encher, é como o Espírito Santo começasse a fazer parte da nossa vida. Onde havia tristeza, transbordou em alegria. Primeira coisa, quando Deus entra na sua casa, quando você permite que Deus entre na sua casa, na sua família, no seu relacionamento entre homem e mulher, onde existia tristeza, vai haver alegria. Amém? Guarda isso no seu coração. Outro texto muito importante está em Lucas, capítulo 5. Eu falei que hoje ninguém iria dormir aqui. Está proibido.
Engraçado, né? As pessoas não bebem água em casa, mas na igreja bebem água toda hora. As pessoas não conseguem dormir à noite, mas na igreja dormem. A igreja é uma bênção, não é verdade, gente? Lucas capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, versículo 17. Nós encontramos aqui a história de um paralítico em Cafarnaum. Olha que interessante. Lá no versículo 20 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão o quê? Os quê? Seus pecados. Irmãos, Deus chegou naquela casa. Primeira casa, Deus trouxe o quê, irmãos? Alegria. Amém? Na segunda casa, Deus chega e onde Jesus está, lota. Mas nem sempre todas as pessoas conseguem buscar aquilo que existe necessidade. E quando Jesus chegou naquela casa, aquele homem paralítico levado por amigos, e a coisa mais gostosa do mundo é ter amigos, não é verdade, gente? Tem bênção maior que ter amigos? Olha para o seu amigo agora, rapidinho, vai. Não achou ele? Achou, muito bem. É gostoso. Não tem aquela coisa que a pessoa fala assim: eu tenho um melhor amigo. Eu vou dizer para você: eu não consigo, irmãos, porque eu não consigo identificar quem é o meu melhor amigo. Eu tenho muitos melhores amigos, muitos melhores amigos. E aí, nessa hora, aqueles amigos viram que precisava levar aquele homem até Jesus, perceberam que não dava para. Qual foi a solução? Qual foi a solução? O que eles fizeram? Você já imaginou se nós estamos aqui agora, de repente, cai alguém nesse lugar aqui? Foi exatamente essa sensação. Irmãos, existem momentos da nossa vida que nós observamos e nós não achamos como encontrar a resposta para os nossos problemas. Mas quando você sentir isso no seu coração, olhe para cima, que Deus tem sempre uma saída. Amém, irmãos? Primeiro, quando Jesus entra, traz alegria para o lar. Segundo, quando Jesus entra, não existe problema sem saída. Outra família que Jesus visitou, outra casa que Jesus entrou, está no livro de Lucas, capítulo 5 também, versículo 29. Lucas, capítulo 5, só um pouquinho por frente, versículo 29. Olha o que diz aqui. Versículo 29, versículo 30. Então ele ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus, os seus escribas, murmuravam quando os discípulos de Jesus lhe perguntaram: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Versículo 31. Respondeu Jesus: os são, não precisam do que, irmãos? E sim o que os? Não vim para chamar os justos, e sim pecadores ao. A maior angústia que nós sentimos em nosso coração é quando nós achamos que tudo aquilo, quando aquela moça olhou para mim e falou assim: pastor, eu me sinto suja, eu não estou bem. Eu pergunto para você, meu povo, é o Espírito Santo, é Jesus que estava falando para ela? Não. Quando aquele filho voltou para casa, que o pai todos os dias esperava, e ele passou dias e dias cuidando de porcos, você imagina o cheiro que ele estava. O pai, a hora que o filho chegou, falou assim: vai tomar um banho primeiro, depois eu te abraço. Foi isso, irmãos? Como o pai fez, do jeito que ele estava. Quando Deus entra na sua casa, ele traz perdão. Vamos repetir? Quando Jesus entra na tua casa, ele traz o que primeiro? Quando Jesus entra na tua casa, ele traz o quê? Solução, uma saída. E quando Jesus entra na tua casa, na sua família, ele traz o quê? Perdão. Vamos para o próximo. Lucas capítulo 8, versículo 41. Lucas capítulo 8, versículo 41 diz assim: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse em sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Irmãos, no livro de Lucas não fala, mas no livro de Mateus diz que Jairo chegou, pegou praticamente pelo braço de Jesus, pegou pela mão de Jesus e falou assim: vem na minha casa, coloca a mão da minha filha, ela vai ficar curada. Às vezes nós somos assim, nós queremos ensinar os caminhos para Jesus, mas eu fico imaginando o caminho de Jesus. Eu fico imaginando a angústia daquele homem. Você já aconteceu que você pediu alguma coisa para Deus e Deus demorou? Sim ou não? Sim.
Jesus saiu como se nada tivesse. Dá uma angústia, gente. Tem gente que fala assim, mulherada que gosta de quando ela está com angústia, ela fala assim, né? Diz que dá palpitação, né? Dá angústia nela. E aquela tranquilidade de Jesus, ele foi andando no meio do caminho e veio alguém, e chegou alguém ali na hora e falou assim, alguém tocou em mim. Pedro lá no fundo olhou e disse assim, mas como, Senhor? Está todo mundo encostando no Senhor. Não, de mim saiu virtude. Irmãos, eu estou tendo o privilégio também, todo sábado à tarde, às 4 horas da tarde, de dar um estudo bíblico com uma família linda. Nossa, estou muito emocionado de dar um estudo bíblico com essa família. E ela é muito devota, muito devota. E ela falou assim, puxa, o meu marido estava na UTI e eu orei. E aí, por conta desse santo, ela permitiu que o milagre acontecesse. Então não foi? Ela disse assim, exatamente como aconteceu com aquela mulher que morreu. Aquela mulher acreditava que se tocasse no manto sagrado de Jesus, ela seria o que, irmãos? Mas quem curou foi o manto ou foi Cristo? E eu pergunto, Deus deixou de curá-la porque ela acreditava no manto e não nele? Deixou, irmãos? Porque Deus te cura pela sua fé. E porque em primeiro lugar Ele te ama. Isso. E nessa hora, quando ele ficou desesperado, alguém chegou nele. E sempre tem alguém para dar uma notícia ruim para você. Já reparou? Eles contaram para mim uma frase que eu achei bem interessante. Falou assim, nada... Gente, esse é o Luca, né? Eu não vou contar aqueles desenhos que a gente tinha antigamente, porque vocês nem sabem, né? Mas tinha um desenho de uma hiena, lembra? Ó dia, ó dente. Gente, eu estou em casa. Que bênção é essa, gente? Né? Ó dia, ó céu, né? Ficar reclamando o tempo todo, não tem, gente? Não tem gente que é assim, que fica reclamando o tempo inteirinho, sabe? Tem sempre alguém que vem dar uma notícia ruim. Tem uma frase que diz assim, nada nesse mundo pode estar tão ruim que um dia não vai piorar. Outro dia eu entrei no cemitério lá de Socorro, eu mandei tirar aquelas frasinhas. Não tem cabimento isso. Tinha uma frase que ela disse assim, aqui estamos e por ti esperamos. Você já achou aquilo? Arrepia até a nuca. Tinha outra mais na frente. Nós somos o que tu és e tu serás o que somos. Gente, você já imaginou? Não é? Não é? É horrível isso, gente. E naquela hora que aquele homem estava angustiado, chegou um jovem e disse assim, para de incomodar o mestre, porque a sua filha já... Deus olhou para ela e disse assim, não chore, crê somente. Naquela hora que você está mais desesperado, aquela hora que você desmonta e fala assim, não dou mais conta, essa hora que Deus age na sua vida. Quando Jesus entra na sua casa, Ele traz vida. Amém? Vamos repetir? Quando Jesus entra na tua casa, Ele traz o que primeiro? Quando Jesus entra na sua casa, Ele traz o que? Uma solução, saída. Quando Jesus entra na sua casa, depois? Perdão. E quando Jesus entra na sua família, Ele traz o que? Vida. Olha o próximo, que lindo. Você vai em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem, irmãos? O perdido. E aqui está contando a história de quem, irmãos? De Zaqueu. Tem uma historinha que acho que eu já contei para vocês, mas posso contar de novo? Você promete não contar o final dela? Por favor, porque a coisa mais chata do mundo é assistir um filme e alguém fica contando o final. Não quero te contar, mas o filme vai acontecer isso? Não dá desganar a pessoa, não dá? Ele fica fazendo os spoilers, né? Ele fica ali, eu não vou falar, mas sabe o que vai acontecer agora? Gente, é muito chato isso. Mas segundo o pregador, ele estava pregando sobre Zaqueu e ele errou o nome. E ele começou assim, e Zacarias subiu na árvore. E quando Zacarias era um homem muito pequeno. E Zacarias era um homem rico, mas ele era ladrão. E Zacarias, ele foi falando Zacarias, e a igreja apavorada. E ele foi falando Zacarias, e foi ler o texto.
irmãos? Aí ele leu o texto e falou assim: e Jesus disse: Zacarias, desce da água, que o lugar aí é de Zaqueu. Irmãos, eu quero perguntar uma coisa para você. Por que Zaqueu subiu na árvore? Porque ele queria o que, irmãos? Ver Jesus. E para ver Jesus, ele pagou o que, como diz os adolescentes hoje? Um mico. Sim ou não, irmãos? Sim. É verdade. Um dia no podcast fizeram uma pergunta para mim. Olharam e falaram assim, terminaram o podcast e a última pergunta disse assim: prefeito, eu vou fazer uma pergunta, a resposta é a seguinte. A pergunta é: se o senhor pudesse acabar com alguma coisa no mundo, o que você acabaria? Não vale com a guerra e com a fome, porque isso é muito básico. Mas eu não pensei duas vezes. Eu disse assim: eu acabaria com o ego. Porque é o ego que destrói o mundo. É ou não é, irmãos? Por conta do ego que as igrejas se separam. Por conta do ego que existe uma guerra horrível nesse mundo. Por conta do ego que o inimigo tem inveja de Deus. E por conta do ego que as famílias se separam. Ele tem que jogar fora o orgulho, não ter vergonha de nada, e se for preciso subir uma árvore para pedir perdão para Deus. E quando o orgulho sai fora da vida da sua casa, da sua família e do seu coração, Jesus olhou para ele e disse: hoje entrou salvação em sua casa. Amém? Então Jesus traz o que fora? Primeiro, segundo, vamos ver se vocês são bons. Terceiro, perdão. Quarto, vida, salvação. Esse Jeová. E vamos para o último aqui. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, e nós vamos terminar com a última. Lucas, capítulo 24. Eu falei Lucas e fui parar lá em Apocalipse, gente. Impressionante isso. É verdade. Tem alguns livros da Bíblia que desaparecem, às vezes a Bíblia desaparece. Eles vão embora. Amós é um que às vezes ele desaparece. A gente tenta achar ele e não acha. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Todos acharam? Eu vou ler alguns textos, alguns versículos alternativos para que vá mais rápido. Aqui conta a história de dois discípulos que logo no outro dia da crucifixão de Cristo, eles saem e vão para o caminho de Emaús. A palavra Emaús significa fonte de águas quentes. E eles saem e vão para o caminho de Emaús, que era a casa que Emaús ficava a casa desses dois discípulos. No caminho, Jesus se encontra com eles. E Jesus começa a observar, e eles não reconhecem a Jesus. E por não reconhecer Jesus, Jesus observa que eles estão tristes. Olha o versículo 17. Então eles perguntou a Jesus: que é isso que vos preocupa? De ir tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles estavam tristes. Nessa hora eles falaram: mas como o senhor não sabe? Se o senhor veio de Jerusalém, o senhor é o único que não sabe. O senhor é o único que não sabe que o Cristo, o profeta, foi crucificado. Olha que interessante. Primeira coisa, eles não chamam Cristo de um Deus, eles chamam Cristo do profeta. E nessa hora, lá no versículo 21, tem algo interessante que diz assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir o quê? Muitas vezes nós ficamos decepcionados com Deus. Sabe por quê? Porque nós esperamos de Deus aquilo que Ele nunca nos prometeu. Isso causa decepção. Ele nunca nos prometeu. E aí, ao longo do caminho, Jesus vai conversando com cada um deles, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e chega um momento que Jesus chega na porta da casa deles, já em Emaús. Chega na porta da casa deles, no versículo 28, ele fala exatamente isso, diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus, quando chega na porta da casa, ele fala assim: eu vou continuar o meu caminho. Nessa hora, diz o versículo 29, mas eles o estrangeiro dizendo: fica conosco. Agora olha o versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Versículo 31. Então se lhe abriram os olhos,
e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Guarda esse finalzinho. Eu queria que o Thiago colocasse um videozinho para mim. É um videozinho de comercial de televisão, mas ele marcou muito. Me marcou muito. Se você já viu o vídeo, eu peço desculpa, mas ele é muito importante para o final desse tema de hoje. Ele é um vídeo que me chama muita atenção, do que significa cada momento da nossa vida e o porquê que tem a ver com a vida de Emaús e o que tem a ver com todas essas etapas que nós conversamos aqui agora. Por que você está vivo hoje? Qual o foco da sua vida? E para onde você quer ir? Essas são as perguntas que eu quero lançar e vocês prestarem atenção nesse vídeo. E nós vamos encerrar com a última parte. Logo após o vídeo, eu gosto demais daquela música Maranata. Então eu pedi para colocar ela no finalzinho do filme, música Maranata. Porque a grande esperança nossa é a volta de Jesus. Eu quero juntar tudo isso que nós falamos agora. E eu quero formar esse quebra-cabeça. Pode ser? Vamos juntar tudo que nós falamos para que você tenha mais força para lutar com as dificuldades dessa semana. A gente vai ter que voltar um pouquinho. Não saiu o som. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 3 bilhões e meio de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é uma a menos que eu tenho. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom para alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. Viva com o coração. A vida é boa para quem é bom. Eu gosto mais que eu escuto essa música Maranata, porque ela é a razão para nós. E talvez você não tenha percebido, mas no verso a seguir, no versículo 31 do capítulo de Lucas 24, diz assim: quando Jesus cortou o pão, então eles abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
E disseram, porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho vos falava? Quando expunha as escrituras? Agora o principal dessa última parte, eu queria que você não se preocupasse com o que você tem que fazer daqui a pouco, só pega essa última parte. Se você não entendeu nada que eu falei até agora, só pega essa última parte. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Emaús significa fonte de águas quentes. Se você for no livro de Atos, lá diz que Jesus havia dito que eles não deveriam sair de Jerusalém enquanto não recebesse o Espírito Santo. E aqueles discípulos estavam no caminho errado. Saíram e abandonaram a fonte da vida que era Jesus para ir para uma outra fonte desconhecida. Mas naquela hora, quando eles entraram e falaram, fica conosco, Jesus entrou na casa porque sentiu que o ficar conosco não era simplesmente ser entrar dentro de casa, era fazer parte da vida deles. Tanto é que existe um costume judeu, fala bem claro, que quem parte o pão é somente o anfitrião da casa. Mas quem partiu o pão dentro da casa daqueles dois discípulos foi quem, irmãos? E quando Jesus partiu o pão, eles se lembraram da ceia. Que na quinta-feira, 4 dias eles haviam comido. Somente Jesus partiu o pão daquele jeito. Ninguém partiu o pão daquele jeito. E quando Jesus partiu o pão, os olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Fica conosco. Jesus está perguntando para mim hoje, Ricardo, onde você está? E todos os dias eu tenho que contar para ele. Ele sabe, mas eu tenho que contar para ele. Estou com medo? Fiz alguma coisa errada? Se você contar para Jesus onde você está, se você deixar ele partir o pão da sua vida, você pode estar triste, você vai ficar alegre. Você pode estar preocupado porque seu problema parece que não tem solução, mas Deus vai mostrar, olha para o alto e Deus sempre vai ter uma saída. Pode alguém descansar em sua casa, mas Jesus diz bem claro, ele está apenas dormindo. E não é um adeus, mas sim um até breve. Ele vai acordar em breve. Você pode estar com seu coração apertado porque você fez algo de muito errado. Deus olha para você e diz assim, eu te perdoo. Romanos diz que quem está em mim, nenhuma condenação mais. Aí você fala assim, mas eu sou muito orgulhoso. Deus fala assim para você, varre isso, porque eu vim para te salvar. Eu não vim para buscar os sãos, eu vim para buscar os perdidos. E eu olho para você. Aqueles homens haviam caminhado 11 quilômetros, irmãos, de Jerusalém até Emaús. Mas quando eles perceberam que estavam no caminho errado, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Você pode estar cansado, mas uma coisa eu te digo, hoje a palavra do ser humano e do cristão é perseverança e resiliência. Você caminhou bastante, mas ainda tem uma jornada para você continuar caminhando. Só peço que você não desista, porque o teu Deus vai te trazer a paz. Só um pouco mais? Vamos cantar? 466, 466. Foi assim que começamos e assim que nós temos. Eu quero cantar, eu queria que fizesse a capela, nem caminho. Ela vai sofrer comigo, eu sei que ela vai sofrer comigo. Ela entra em pânico. 466. Alguém tem nada? Eu quero puxar a igreja cantando. 466. Tem nada aqui? Tem. Cadê o Senhor? Tem agora, se fosse uma cobra, estava na minha garganta, né? 466. Vem cá. Eu quero ver essa igreja. Eu quero escutar essa igreja cantando só um pouquinho. Pode ser? Vamos ficar em pé? Quem quer ser salvo, fique em pé. E quem está acordado também. 466. Quero subir, igreja. É capela, mas
Está enxergando? Você quer um óculos? Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudade do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim. Você imaginar ele conversando com você? É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Pai nosso juntos. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. eu vou estar à porta cumprimentando vocês e eu vou estar com a mão bem gelada, porque a mão de vocês estava no bolso. Mas saio com o calor do Espírito Santo e com a alegria de estar aqui com vocês. Amém. Feliz sábado. Amém.